Olá, olá! Então vamos para mais um episódio do Mentes que Conectam. Mas antes da gente começar, vale sempre lembrar que o Mentes que Conectam está apoiando o Instituto Colo de Mãe, o instituto que foi fundado pela Roberta Vargas e a Débora Sauerick, e as gurias estão fazendo um trabalho sensacional, cuidando de muitas famílias atípicas, realmente abraçando essa causa de poder pensar na saúde, pensar na melhor forma de desenvolvimento dessas famílias, das crianças, adolescentes, e cuidando muito das mães, que são mães que têm realmente uma jornada bastante desafiadora. Então fica aqui o meu pedido para que vocês continuem apoiando com qualquer recurso, porque nós temos uma causa longa. O Instituto se criou agora para atender uma emergência, mas ele segue com esse trabalho social tão bonito. Vocês acompanham, o Pix está aqui, para que vocês possam estar apoiando, ajudando essa causa que é tão importante. E hoje nós temos um momento aqui que eu estou com duas mulheres olhando para os currículos delas, e eu vou ter que dizer uma coisa, vou quebrar os protocolos, porque quando a gente faz podcast e a gente grava, tem uma tendência da gente não dizer muito bem o tempo que nós estamos gravando, o dia e tal, porque é algo que fica aí atemporal, não sei que momento que você vai ver essa gravação. Mas eu preciso dizer que o momento que nós estamos gravando agora é tarde da noite. Está fazendo um frio aqui em Porto Alegre, nós estamos gravando nos estúdios da ProHub, um frio, e elas toparam, estão aqui, nós já estávamos fazendo antes no cafezinho aqui um aquecimento. Eu preciso agradecer muito a gentileza dessas duas mulheres parceiras que estão, vocês vão ver o currículo delas. Eu vou começar aqui apresentando a Gigi Fauri, e é publicitária, estilista, empresária, comunicadora digital e apresentadora de TV. E a Gigi foi nós estivemos juntas lá na RDC TV, ela tendo o seu espaço lá no programa da Cris Bart, é isso, né? Pode chegar. Pode chegar, e em alguns momentos tu ficava sendo a colunista ali, a âncora do programa também, Isso, né, quando Gigi? a Cris se ausentava, aí era tudo comigo. Eu assumia. Então, estamos saudosas, né, da RDC TV aqui, Muito. que foi uma emissora, fez um trabalho bem bacana. Ela trabalhou nas maiores agências de publicidade do Rio Grande do Sul durante 15 anos, atendendo clientes como Azaleia, Olímpicos, Jornal do Correio do Povo, Planeta Atlântida, Rádio Atlântida, Brasil Telecom e Oi, e entre muitos outros. Ganhou o prêmio de atendimento promocional do ano pelo Prêmio Colunistas. Foi também estilista durante 15 anos, onde teve duas marcas, Santíssima e Georgiana Fauri. Fez diversos desfiles com a sua marca, inclusive Dona Fashion, onde encerrou o desfile de super estilista nacional Glória Coelho. A atriz Ingrid Liberato e a ex-Miss Brasil, Daisy Nunes, foram algumas modelos dos seus desfiles. Teve loja no Shopping Iguatemi durante 5 anos, onde abriu seu espaço para pequenos estilistas gaúchos, tornando-se a única loja multimarcas gaúcha do Iguatemi. Depois teve loja no bairro Moinhos de Vento, onde ficou até janeiro de 2020. Em 2014, ela criou Dicas da Gigi nas redes digitais. Se tornou a primeira digital influencer do Rio Grande do Sul. Uhum. Teve Dicas da Gigi na Rádio Itapema, do Grupo RBS, do canal Bá, em 2 programas, Conversa de Bar, posteriormente chamado de Programa do Brasil, e Conversa de Shopping. Em 2023, ela teve o quadro Dicas da Gigi no programa Pode Chegar, da RDC TV, que a gente estava falando agora, apresentado pela Cris Bart. E também foi apresentadora do Pode Chegar, diversas vezes quando substituía a Cris. Gigi também é produtora de eventos e empresária de diversos músicos gaúchos. E tem no seu currículo produção da Ivete Sangalo para Azaleia em São Paulo e show do João Bosco para Oi em Florianópolis. Tem história para contar, né, essas mulheres. Agora nós vamos apresentar a Simone Leite. A Simone nasceu em Estância Velha, uma cidade da região do Vale dos Sinos. Iniciou sua vida profissional alfabetizando crianças, minha colega aqui, prof, né? E depois passou a lecionar para alunos do ensino médio em escolas públicas de Estância Velha.
A partir dessas novas vivências e da sua vocação, Simone dá uma guinada na vida profissional. E desafiando o desconhecido, torna-se empresária. São duas mulheres. É muito legal que a gente vai apresentando os currículos e a gente vai vendo as coincidências. Conciliando a vida pessoal e profissional, Simone dedica-se aos novos desafios. Em 2009, assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoas. Contrariando a prática, ela reduz a carga tributária e amplia a arrecadação, além de criar o escritório do empreendedor, desburocratizando e dando agilidade aos empreendedores, que é algo que é fundamental. Em 2011, Simone foi eleita a primeira mulher presidente da Câmara da Indústria do Comércio e Serviços de Canoas. Também exerceu a presidência da Parceiros Voluntários. Em 2013, assume a vice-presidência de integração da Federação e passa a rodar o Estado, promovendo o associativismo e a união da classe empresarial. Em 2014, um convite inusitado. A senadora Ana Amélia a convida para concorrer ao Senado da República e compor a chapa majoritária da eleição, onde alcançou 700 mil votos. Em 2016, após 89 anos de história, a Simone vence as eleições e torna-se a primeira mulher presidente de uma federação empresarial do Rio Grande do Sul, a Federação. Fiquei impressionada com esse tempo aqui, né? De realmente romper barreiras. Apontada como uma nova liderança gaúcha, ela é intensa, com um sorriso largo. Aliás, na verdade, são duas mulheres. Aqui a mesa está cheia de loiras e de mulheres potentes e de sorriso largo. Né? Repete os mantras, fé, coragem e paixão. É por isso que elas estão aqui, né? Sua maior inspiração são seus filhos, a Marta Valentina, Zenon e o Leonardo. Mãe amorosa, dedicada, busca aconchego com a família, os amigos, isso é o maior patrimônio. Do marido Rodrigo, Simone recebe apoio e incentivo para seguir trabalhando em prol do bem comum, buscando transformar a vida de pessoas através do trabalho. Atualmente, Simone é presidente do Conselho Estadual da Mulher Empresária, com o objetivo de desenvolver e fortalecer as mulheres, empoderando-as num cenário de diversidade, reconhecendo e aperfeiçoando habilidades e competências, com o objetivo de estimular a participação do empresariado feminino. Que é por isso que nós estamos aqui, o nosso debate hoje vai ser bem importante. Nos processos de formação de opinião, em cenários estratégicos, econômicos, políticos e humanos, além de fomentar negócio e contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E esse é o momento que o Mentes que Conectam está com essa websérie, Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Esse é o momento que nós estamos aqui. E que aí a gente está, gurias, vou passar depois de poder. Eu acho muito respeitoso a gente olhar os currículos. E uma vez uma moça numa empresa, ela fez do currículo dela tipo um álbum de Miss. Ela disse: as pessoas guardam as suas memórias. Os bebês têm o álbum do bebê. E ela disse: eu tenho o meu álbum profissional, porque é a minha história. São as etapas de vida que a gente vai passando e que a gente vai se descobrindo. Então, eu acho um momento muito importante esse de estar trazendo aqui um pouco da história. Mas agora, quero abrir a palavra para vocês, de ver assim, quem são essas mulheres que estão aqui, essas mulheres de fé, de coragem e de sorriso largo, pegando a tua descrição, trazendo para a Gigi também ali. Bom, eu sou inquieta, né? Sou geminiana. Olha, somos duas. Ah, não, sério? Tá explicado, então. Viu? Eu digo, sempre tem... De que dia? 5. Sou do dia 8, ó, bem pertinho. Muito Tá pertinho. certo, Bem pertinho. tá tudo explicado, então. Mas, então, sou inquieta. Eu acho que tudo isso que a gente faz na vida, assim, acho que só faz parte dessa inquietude, dessa curiosidade de tentar, sabe? De querer fazer e de não ficar no e se. Né? Eu sou uma pessoa contra o e se. Eu vou lá e faço. Prefiro fazer e depois... tá, então foi legal ou não foi legal? Prefiro primeiro fazer. Né? Porque senão a gente fica sempre com essa coisa mal resolvida dentro da gente, assim. Então, realmente, eu sou publicitária de formação, né? Me formei na PUC, Famecos. E trabalhei aí 15 anos em agência, sempre na área de atendimento, né? Tive eu gosto de falar aqui, meu grande mentor, assim, meu anjo da guarda, que nem eu chamo ele, desde o início, que é o Dado Schneider. Não sei se vocês conhecem, mas acho que sim. O Dado foi o cara que me deu o meu primeiro emprego, e eu trabalhei junto com ele durante muito tempo, muitos anos. Trabalhei 3 anos com ele numa agência, na DCS.
Depois, o Dado me levou para a Paim para atender lojas Renner. Então, eu também tive uma experiência muito boa com ele. E, então, assim, depois de sentir que eu tinha esgotado, né, o campo da publicidade, resolvi empreender. Falei, tá, então agora vamos lá, vamos fazer outra coisa. Eu fui ser estilista. Na verdade, eu já contei aqui nos bastidores para vocês que minha mãe é mineira, né? E naquela época, as costureiras iam na casa da minha avó fazer as roupas que minha mãe desenhava para ela. E eu sentava com 4 anos do lado das costureiras e dizia assim, quando crescer eu vou ter uma loja. Eu sou muito eu acredito muito nessa coisa de mentalização, força da mente, sabe? Estudo há muitos anos isso também, então, e eu acredito, acho que muita coisa na minha vida acontece assim. E aí, claro, a vida te leva para outros rumos, você é publicitária. Montei uma marca, né, de roupas femininas, eu tinha uma sócia, foi a Santíssima. Aí fiquei 5 anos com essa sócia, com essa marca, mas aí ela também era publicitária e ela foi morar em Blumenau. E ela não ia conseguir tocar a marca, então mudei pro meu nome. E aí trilhei mais um caminho, onde eu acabei tendo loja, né, no shopping, enfim, por 5 anos. E no meio desse caminho, lá no Iguatemi, eu criei o Dicas da Gigi, que justamente por ser publicitária e ser inquieta, era um ano Fazia sentido. Né? E dentro da minha área também, que é a comunicação. Então, era um ano de Copa, de eleição, um ano que estava parado, sabe? Não tinha movimento. No shopping, a gente estava todo mundo esperando que fosse ter um movimento por causa disso, mas, no fim, foi um movimento contrário. Então, tinha muitas lojas fechando, né, sabe? Assim, num mês fecharam 19 lojas. Então, aquilo começou a me inquietar. Porque se eu, pequenininha, estava lá dentro, imagina, né? O que ia sobrar para mim? Nada. E, no fim, eu acabei criando Dicas da Gigi para ajudar, como eu morava no shopping. Ajudar as pessoas. Então, eu dava dicas de coisas que eu via, já que, né? Aquilo ali, olha que legal esse produto nessa loja e tal. E assim foi. Criei no Facebook. A página acabou gerando um movimento para o shopping. O Iguatemi viu através do Facebook, fez uma matéria comigo, enfim, daí chamou a atenção da RBS. Aí a RBS falou, vamos para Itapema. Outro desafio, ter Dicas da Gigi no rádio. Aí fiquei 1 ano e meio com dicas. Toda terça-feira tinha 1 minuto na rádio e era muito legal. Gosto muito de rádio também. Rádio tem uma força muito legal. Muito grande. E daí comecei a gravar vídeos para os clientes da Itapema. Eles começaram a pedir, eu fui fazendo, e o Dicas foi tomando uma proporção diferente. O que nasceu para só assim, né, para ajudar ali os lojistas, enfim, que eu estava fazendo, acabou tomando uma proporção maior. E depois eu saí do Iguatemi, continuava com Dicas em paralelo, montei loja de rua, até porque eu tinha funcionárias, né? Só voltando um pouquinho nessa época que eu montei loja, que tu já falou ali que eu abri meu espaço para os pequenos estilistas, foi muito legal também, porque eu pude dar oportunidade para as marcas gaúchas, né? Numa época que dentro do shopping não existia. Então, foi muito legal. Eu tinha 13 marcas de estilistas gaúchos e eu vendia cada peça como se fosse minha, sabe? Foi muito legal, assim. Eu consegui ajudar muita gente nesses 5 anos. Depois, abri loja de rua porque eu também tinha funcionários e eu falei, meu Deus, eu vou fechar aqui, vamos puxá-las comigo por mais um tempo. Mas mesmo assim, eu já estava muito fora por causa do Dicas. Então, acabei fechando em janeiro de 2020 a loja por causa do Dicas, que eu já estava fora, e logo em seguida veio pandemia, e aí o digital cresceu um pouco mais, eu já estava no digital, então, no fim, acabou sendo melhor. E aí tive a oportunidade, no meio da pandemia, em 2021, eu tinha 14 quadros Dicas da Gigi num programa no Canal Bar, e 11 no outro, então toda sexta, todo sábado eu tinha. E foi uma experiência muito legal, também diferente, muito voltada para o estúdio, né? Depois, já na RDC em 2023, ali até agora, até um mês atrás, mais ou menos, meus quadros eram externos, então, que eu gosto muito. Eu fazia gravações externas e apresentava, então. A fluidez que ela tem é uma coisa impressionante, assim. Eu fico olhando, né? Eu te acompanho, a gente acompanha pelas redes, a gente vai vendo os trabalhos e é impressionante o quanto que ela chega, o quanto que tu... E essa conexão, né? E como o meu olhar é de carreira, a gente vai vendo isso, assim, como que, olha o que tu estava dizendo, né? Um pouco da construção, um pouco da experiência da família, comunicação, moda,
espaços. Então, essas coisas vão se correlacionando mais à tua inquietude, que é realmente a característica. Né? Que é muito legal ver as trajetórias, assim, e ver essa coragem de não deu, errou, aconteceu alguma coisa, vamos lá, né? Vamos lá. E aí eu te escutar também, né, Simone, porque eu acho que tu também, né, isso que eu digo assim, né, saiu lá de Estância Velha, em Canoas, agora Porto Alegre, à frente de uma entidade que é uma entidade super importante, que está cumprindo um papel. Até eu já tinha colocado aqui no programa o quanto que as instituições estão fazendo um papel muito fundamental. A gente vê aí o Sindloja, a gente vê a Federação, a gente vê a Sebrae, a gente vê o Simers, o quanto realmente tem algumas instituições fazendo trabalhos bem significativos no nosso estado, né? Então, né, eu acho que a gente está aqui e o que fala muito sobre nós é coragem, né, disposição. Falavas, né, de que a gente está aqui de noite e tal. Claro, a gente podia estar em casa, com o pé no sofá, né? Mas não seria tão bom quanto estar aqui. E eu sou filha de uma família de classe média, nasci em Estância Velha, uma cidadezinha de origem alemã, muito tradicional, né? Conservadora, enfim. E meus 14, 15 anos, eu tinha o sonho de ser primeira-dama. Porque eu acreditava que somente ao lado de um homem eu poderia fazer transformações na minha comunidade. Porque a realidade que eu vivia era essa, de que os homens saíam para trabalhar, trazer o sustento para a família, e as mulheres ficavam mais em função da família no lar. E aí eu fiz magistério, comecei a lecionar, depois fiz história, fui dar aula, né, numa turma noturna. Os alunos eram mais velhos do que eu tinha ali, então, 19, 20 anos. Né? E foi uma experiência muito interessante, porque eu vi o quanto há necessidade de nós termos lideranças que, de fato, pensem a questão econômica, social, para fazer as transformações que são necessárias. Tá? Não adianta a gente estar na sala de aula, fazendo, né, eu especialmente história, falando sobre conteúdos, quando a gente via a realidade dos meus alunos, que muitos estavam ali buscando a merenda, né, por dificuldade de ter comida em casa. Então, isso me motivou muito a entender que alguma coisa era preciso fazer. Então, vem a inquietude também de não se acomodar. E, para mim, era somente ao lado de um homem, porque os homens é que dominavam a cena política. Conduzi, né, os meus primeiros anos ali, ano 2000, e aí dei uma guinada, de fato, porque eu tenho muito respeito, né, muito carinho, assim, admiração por todos os professores. Mas eu percebia que aquilo não ia me tornar uma pessoa, né, realizada, muito em função dessa questão financeira. Né? Eu acho que a gente precisa valorizar mais, é uma função muito digna, muito importante, mas aquilo, para mim, né, precisava de algo a mais, porque eu não queria ter essa dependência financeira de um marido. Eu queria poder ter a minha independência financeira. Isso falava muito sobre os meus princípios, assim, desde, né, de que eu comecei ali como adolescente. E aí me tornei empreendedora, me casei e fui morar em Canoas. E em Canoas, uma cidade industrial, uma cidade extremamente machista, a gente não via, né, isso lá em 2001, a gente não via participação de mulheres nem na política, tá, nem em entidades de classe. O Rotary era só de homens, o Lions era só de homens. Então, assim, para vocês poderem entender esse contexto. Claro, a gente está falando de 23 anos atrás, né? E eu passei a ser a louca feminista de Canoas, porque um dia eu... Adoro! Eu representando, né, indo numa reunião, numa entidade, representando a minha empresa, eu cheguei e fui recebida na porta, né, por um senhor muito distinto. E ele pegou e me indicou as cadeiras laterais da sala, né? Eu fiquei observando, os homens entravam, todos eram cumprimentados de forma muito efusiva, e conversa vai, conversa vem, e todos se sentaram à volta da mesa. E aí eu percebi, mas se todos sentam à volta da mesa, por que eu tenho que sentar nas cadeiras laterais? E aí eu me dirigi novamente àquele senhor e disse, olha, eu vim participar da reunião. E ele me disse, sim, as assistentes, elas sentam nas cadeiras laterais. A partir daquele momento, eu chamei para mim essa responsabilidade. Eu disse, isso não é possível. Porque se acontece comigo, acontece com muitas outras. E como é que a gente vai fazer para mudar esse cenário, essa situação que a gente está vivendo? E aí que sim, né, eu comecei a ser a louca feminista e a gente se relacionava muito, tinha uma vida social muito intensa. E eu sempre que podia, eu comentava sobre isso. Inclusive...
teve algo assim que na própria dinâmica da nossa casa a gente mudou. A gente recebia muitos amigos. E os homens formavam um bolinho e as mulheres formavam outro bolinho. Tanto que fala, né? É o clube da Luluzinha e do Era Bolinha. incrível, assim, Tinha o chegavam, desenho. né, juntos, o casal, o homem ia para um lado, a mulher ia para o outro. As conversas das mulheres eram completamente diferentes das conversas dos homens. E eu estava fisicamente no grupo de mulheres, mas o meu ouvido estava lá, né, porque era o assunto político, era sobre economia, era toda aquela dinâmica, né, que fazia sentido para mim. E aí eu combinei, olha, pessoal, aqui em casa a gente vai ficar todo mundo junto, os assuntos dizem respeito a todos, mesmo que sejam assuntos domésticos, sobre filhos, enfim, dizem respeito aos pais também. E isso foi muito bacana, né? O pessoal já dava risada, assim, aqui na Simone é todo mundo junto. E até que um amigo estava formando uma chapa para compor a diretoria da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Canoas. E ele me disse, Simone, tu fala tanto que as mulheres não participam, eu queria te fazer um convite. Eu queria que tu fosses a diretora social da SIX, porque mulheres organizam eventos como ninguém. Tinha um preconceito por trás disso, Sim. do sentido de que mulheres eram, né, Uhum. para organizar eventos, enquanto os homens tomavam as decisões. E eu, de imediato, aceitei o convite e me esforcei muito para, de fato, mostrar que as mulheres poderiam mais. E eu tenho, né, comigo até hoje, uma dica, assim, que já fica, né, para as gurias, que a gente precisa se preparar para cada um dos nossos desafios. Então, sempre antes de cada uma das reuniões, eu estudava a pauta, eu buscava referências sobre o assunto. Então, quando o assunto era trazido à mesa, eu conseguia, né, com muita propriedade, falar sobre cada um desses assuntos. Isso fez com que os homens que estavam à volta da mesa conseguissem enxergar que, além de ter uma mulher, né, uma guria, na época loira, Bonita. tinha um conteúdo que poderia, que estava sendo entregue, que poderia ser utilizado. E foi assim que a gente conseguiu, então, na segunda gestão, aí eu já era a vice-presidente da indústria, porque nós temos uma indústria, e aí, na sequência, a gente faz muitas atividades em Canoas, acabo tendo, né, uma visibilidade como liderança, e aí sou convidada pelo prefeito para ser secretária de Desenvolvimento Econômico. Essa é outra situação completamente inusitada, porque nós estávamos, né, trabalhando, enfim, envolvidas na campanha do prefeito que não se elegeu. E se elegeu o prefeito que era do Partido dos Trabalhadores, né? E totalmente, né, avesso àquilo que nós acreditávamos. E aí terminou a eleição, primeiro turno e tal, e ele me liga no domingo à noite mesmo, e diz assim, Simone, eu queria conversar contigo, queria marcar um café contigo amanhã, que era segunda-feira, logo após a eleição. E eu pensei, puxa vida, ele já está querendo me enquadrar, nem assumiu ainda e já quer, né? E aí eu recebi na empresa e ele disse, olha, eu queria te fazer um convite para te ser secretária de Desenvolvimento Econômico. E eu disse, eu não votei em ti, não fiz campanha para ti, não vou me filiar no teu partido. E aí ele devolveu, né, dizendo que ele não era o prefeito do PT, e sim o prefeito de Canoas, e que para Canoas, então, a gente poderia desenvolver um trabalho legal. E foi aí que eu comecei, então, a participar mais ativamente da política. Me comprometi com ficar 2 anos, fiquei 2 anos, então, como secretária, conciliando essas atividades também, né, mãe, empresária, né, sempre tendo essas funções. E aí, depois, na sequência, fui eleita, então, a primeira presidente da SIX de Canoas, que também era uma ruptura total na cidade, né? Era uma coisa, assim, que não havia acontecido num período de 79 anos da entidade. E a minha posse foi toda cor-de-rosa, né? Não que eu gosto de cor-de-rosa, mas era para ser simbólico e marcar que ali estava assumindo, né, uma mulher. E aí, depois a gente trabalha muito e eu me envolvo com a Federasul. Faço muitas atividades do interior, porque eu entendo que a Federação é uma ferramenta de transformação que estava sendo usada, né, por alguns homens aqui de Porto Alegre, sem essa conexão e sem esse olhar sobre o interior do nosso estado. O poder político do Rio Grande do Sul ele está em Porto Alegre, mas a força econômica ela vem do interior. E nós temos que estar conectados com essa força econômica para fazer transformações efetivas, né? E aí eu passo a rodar o estado buscando essa integração, né, dos empresários. E surge, então, a ideia de eu assumir a presidência da Federação. E não foi nada fácil.
Porque em 89 anos de história, nunca houve uma eleição na entidade. Sempre era por aclamação. Então, o presidente que estava, ele conduzia o seu sucessor. E quando eu, então, né, fui indicada por um grupo do interior, na mesma mesa que eu estava, na minha frente, um senhor me disse: nenhuma mulher será presidente da Federação. Nenhuma mulher tem capacidade para isso. Que bárbaro. Isso nós estávamos vivendo uma grande recessão, era 2015, ali o impeachment da Dilma, uma situação muito séria, assim, né, nesse contexto político do Brasil, com reflexos econômicos. Tá? E ele disse que não teria, então, essa possibilidade. E ao lado, então, me convida o que seria, então, o presidente, né? Simone, então, quem sabe tu venha ser vice da minha chapa, da chapa que eu estou montando, né? E aí, de imediato, eu retribuí o convite. Olha, eu agradeço e te convido para ti ser o vice na minha chapa. Não, mas nós não podemos ter 2 chapas e tal. Nunca houve eleição. Eu digo, então será a primeira vez na história. Que legal. E a partir dali, gurias, assim, o que acontece, né? Eu tenho que ganhar essa eleição, não por mim, mas por tudo que vem junto comigo. Porque senão fica aquela imagem, né? Ai, deixa elas tentar, elas não conseguem mesmo. Tá? E aí a gente precisou fazer, então, esse momento, assim, de transição, quando eu fui, então, eleita, né, presidente. E do primeiro ao último dia, eu tive que provar que eu era capaz. Porque sempre tinham os olhares, né, e os dedos apontados, mostrando, é uma mulher, ela vai errar, vai ter algum desequilíbrio, vai ter alguma situação, né? E isso tudo, para nós, é muito mais difícil. Né? Mas eu acho que muito como a Gigi, assim, eu posso errar, posso acertar, mas eu vou fazer. E aí o resultado, ele virá. Eu fico encantada porque eu admiro muito, porque a carreira política, por exemplo, assim, eu admiro quem tem o jornalismo, a expressão. Eu sempre empreendi, mas eu empreendi sempre de um jeito... Porque é isso, como eu sou psicóloga de formação e dentro trabalhando com os RHs nas empresas, eu sempre fui... A minha atividade é uma atividade de suporte. A psicologia é suporte. Dentro das empresas, a gente faz uma atividade de suporte. Então, eu tinha a minha empresa, empreendi, e muito com uma referência muito forte no meu pai, e o meu pai também sempre incentivou a minha mãe para que ela tivesse um negócio. Minha mãe teve academia durante 29 anos, na Zona Sul, então eu sempre também teve o seu protagonismo, a sua história. Mas é diferente, assim, porque a gente... E aí, quando eu olho as pessoas assim, com essa ousadia, né, de comunicação, esse arrojo, e na política também. Eu teve tem um cliente meu de uma empresa que ele dizia para mim: Jaque, tu tem que entrar para a carreira política. Tu tem todo o perfil, porque eu sempre fui muito inquieta também. É por isso que eu disse assim, o que nos une? Muito inquieta, muito de não aceitar, não me conformar com as coisas. Tanto que eu trabalhei 1 ano numa empresa de economia mista, que era a Companhia União de Seguros Gerais. Aí, quando trocou o governador e eu comecei a ver todo o movimento político, eu disse, eu não nasci para contar com o governador. E aí eu montei a minha empresa. E aí comecei com a consultoria, eu estava formada há 1 ano, então eu tinha 23 anos e montei a minha consultoria. As pessoas diziam, ninguém vai te contratar. Eu me lembro que até cortei os cabelos como está agora, mais curtinho, para parecer mais séria. E fui. Mas essa ousadia de vocês, né? Mas e por que tu não aceitas esse desafio, né? Porque a gente tem essa ideia de que, isso não é para mim. Não, política, olha, fica lá fora, a gente nem trata sobre política aqui dentro de casa. Só que a política, ela muda a nossa vida para o bem e para o mal. Se nós não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar, porque a cadeira não fica vazia. Sim. E para nós, mulheres, ainda é muito mais difícil, porque a gente tem que conciliar muitas atividades. Eu sempre, né, eu vejo pelas rotinas lá de casa. O meu marido, ele levanta de manhã, ele veste o terno, que ele vai lá no armário com a camisa passada, tá? Pega a chave do carro e sai. Para mim, não. Eu tenho que organizar a rotina das filhas, eu tenho que organizar toda a situação, né, doméstica, enfim. E tomar um banho correndo, secar o cabelo e tal, eu já saí atrasada. E durante o dia ficar acompanhando o celular para ver se não toca e tal, porque se tiver algum problema, vão ligar para mim, não vão ligar para eles. Né? Então, por tudo isso, é mais difícil ainda as mulheres dar esse passo à frente. Só que eu queria, gurias, eu acho que é importante, assim, sobre tudo isso que a gente está vivendo, refletir sobre o momento que
nós estamos inseridas. Sim. Como o Dardo Schneider diz, bem na nossa vez, nós somos a primeira geração de mulheres que tomou consciência do poder que tem. Tudo o que veio antes de nós eram exceções. A tua mãe, 29 anos trabalhando, né? Então, assim, a gente vê que algumas mulheres, elas estavam à frente, mas isso eram exceções. E nós somos aquela geração, né, que ocupou efetivamente o nosso espaço. Desde 88, a Constituição diz que nós, mulheres, temos direitos iguais, mas nós não temos as mesmas oportunidades. E isso fala muito sobre, inclusive, essa tragédia que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. O desafio das mulheres de se reconstruírem, de se reinventarem e de sobreviver a tudo isso. E muita coisa acho que é culpa nossa mesmo, né? Da gente se diminuir. A gente pensar, não, mas eu, que nem tu disse, não, mas eu não posso fazer isso. Não, isso é coisa de homem. Tem outro lado, né? Tipo, a gente pensar, por quê? Por que pensar assim? Se a gente pode, né, como tu, como a gente, com todo mundo, assim, que tem essa gana, assim, essa coisa dentro da gente que impulsiona, que dá, sabe? Que tem essa coragem de falar, não tô nem pensando se é para homem, se é para mulher, eu vou e faço, entende? Eu acho que se a gente pensar que a gente também pode, a gente consegue. Mas tem que ter essa força, né? Tem uma questão, assim, que a questão da autoestima, né? Eu da acho autoconfiança. Para mim, assim, é um tripé, né? Autoestima, autoconfiança e rede de apoio. É aquilo que a gente precisa para dar passos à frente. Né? Eu tenho o livro depois vou puxar aqui vou googolhar aqui, né? Que foi diretora do Facebook. Né? E ela traz no livro dela... não, eu faço acontecer, acho que eu faço... Não, eu vou pegar aqui enquanto nós estamos conversando. E ela diz isso, assim, o quanto que nós temos... Quando nós cometemos, as mulheres cometem um erro, o quanto isso é percebido, não é pelos outros, é por a gente mesmo. A gente se pune. Então, ela conta que o irmão, no livro, o irmão tirava a nota 8 e alguma coisa e chegava em casa louco de feliz. Super contente, dizendo, olha, eu fiz o máximo aqui, como eu fiz, como eu realizei e tal. E ela tirava 9,79 e ela dizia assim, meu Deus do céu, eu poderia ter tirado 10, eu não tirei, aqueles décimos... Isso é uma cobrança, né? Uma cobrança. E isso é realmente algo muito histórico, tá? Do ponto da autoestima. Tem todo um contexto, realmente, que a gente vem quebrando barreiras, mas que é desafiador. E esse é o foco, né, gurias, assim, e aí trazer para vocês, assim, ouvir de vocês como é que vocês estão vendo esse momento. Por quê? Porque as mulheres têm, diante de crises, diante de catástrofes, é mais fácil que as mulheres abram mão das suas carreiras. Então, são as mulheres que daqui a pouco vão ter... né, os guris já me ajudaram, o Marcos já me ajudou ali, né? Eu faço acontecer, estou certo. A Sheryl Sandberg. Porque as mulheres acabam, em alguns momentos, tendo mais estresse pela questão de dar conta dos vários papéis, isso é dado de pesquisa. As mulheres, mesmo quem não tem filhos, acaba sendo a responsável pela família, pelos pais, se os pais adoecem, se os pais envelhecem, dá um pouco de poder assumir essa responsabilidade. Porque é mais fácil que a mulher abra mão da sua carreira em função um pouco do universo masculino. Então, a minha preocupação, e por isso eu chamei vocês aqui, é como é que vocês estão vendo essa situação, os desafios femininos, né, os desafios que a gente tem para se colocar e para se reconstruir pós-tragédia. Pois é. A gente, eu estou hoje, né, à frente para mim é um grande movimento de mulheres empreendedoras. Hoje nós temos 71 núcleos de mulheres em todo o estado do Rio Grande do Sul e a gente está trabalhando muito em rede. Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa cada vez mais progredir e ocupar o nosso espaço. Eu não tenho mais falado sobre feminismo, né? Para mim, a gente está trabalhando hoje o empoderamento feminino. Perfeito. O poder de decidir, o poder de influenciar, o poder de participar, o poder da escolha, né? Nem na frente, nem atrás dos homens, ao lado. Nós tendo a nossa consciência, nós seguindo, né, a nossa intuição, as nossas vontades, o nosso caminho.
E então a gente cria, né, a partir do Conselho da Mulher da Federação, um projeto chamado Projeto Bússola, que ele fala e dialoga diretamente com mulheres empreendedoras que foram atingidas, né, assim como todos aqui, né, mas especialmente para as mulheres empreendedoras. E o que é o primeiro ponto que a gente percebe? Muito se fala sobre a enchente de 41. Né? Mas foram volumes iguais, as pessoas também ficaram, as cidades ficaram. Tá. Só que, em 41, as mulheres tinham o braço forte de um homem em casa. Elas não eram chefes de família, dadas algumas exceções. Tá? Hoje, em Porto Alegre, por exemplo, 58% dos lares são chefiados por mulheres. São essas mulheres que saem de manhã e trazem o sustento para a sua família. O que é uma chefe de família? Né? Aquele que coloca todo o suporte, né? e atende às necessidades. Então, vocês imaginem assim, nós como mães, né? A gente tem toda uma responsabilidade da educação, de suprir as necessidades, enfim... Sai, vai para o trabalho com um na mão, outro num braço, né? Dá um jeito, né? Dá um seu jeito. E leva para a creche, leva para a escola e depois volta e se desdobra para conseguir atender todas as suas. Enfim. E aí, quando acontece esse momento, é uma situação assim desesperadora para a mulher, porque ela está sozinha. E aí, dentro desse projeto, a gente está, de fato, fortalecendo, né, e amparando mulheres financeiramente, mas psicologicamente, porque se precisa dessa rede de apoio. Então, para mim, o essencial nesse momento é criar uma rede de apoio, suporte, mulheres apoiando mulheres, porque a gente tem essa coisa da empatia, a gente sabe, né, como uma mulher está se sentindo, quais são as suas necessidades. E algo que me chocou muito, porque a gente acompanha muitos depoimentos, de uma dona de uma clínica de fisioterapia aqui em Porto Alegre, que teve, né, a sua clínica totalmente destruída, enfim. E ela, no depoimento dela, dizendo que tem 2 filhos e que está passando pelo segundo câncer, né, tratando o segundo câncer. E aí ela viu que toda a sua renda, que dependia daquele negócio, foi literalmente por água abaixo. E aí ela dizendo assim, eu preciso lutar por 2, porque eu preciso, primeiro, garantir a minha vida. Eu não posso morrer, porque os meus filhos precisam de mim. E eu preciso viver para trabalhar, né? Eu preciso me reconstruir para poder dar a dignidade, o sustento da minha família. Então, veja, né? É muito difícil isso para uma mulher. Tá? Quando a gente tem ao lado um companheiro, fica mais fácil de dividir. Claro. Até mesmo, né? Esse momento assim do perder tudo. Tá, mas vamos de mão dada, a gente vai junto. Só que quando a gente está sozinha, não tem aquela mão para apoiar. Por isso que o emocional é que é complicado, né? Eu tive várias amigas assim e conhecidas que perderam tudo, que eram empresárias e que tinham lojas. Inclusive, uma delas, anteontem, reabriu a loja, mas a loja tinha sido uma loja gigante de móveis, tinha sido totalmente inundada. E o que ela fez? Ela botou os pais junto com ela para reerguer isso. Então, estava lá a mãe limpando, ajudando a limpar, o pai consertando, a família como suporte. E conseguiu ontem, reabrir a loja e está vendendo, olha só que louco, está vendendo para muitas pessoas que perderam tudo. Então, ela falou assim, agora estou num momento diferente, porque eu mal abri e já teve gente aqui batendo na minha porta. Então, tipo assim, e o bacana é que ela tá ajudando em paralelo diversas outras mulheres, que nem tu está falando assim, que são mães solteiras, enfim, ou são sozinhas, a reconstruir suas casas. Então, assim, a gente vê que as mulheres, a gente perde, mas a gente arranja uma força que eu não sei de onde, para a gente tentar se reerguer e ainda ajudar outras que nem a gente. A mulher está sempre assim, né? Acho que isso é uma característica muito forte nossa, assim, né? Que a gente vai, mas a gente puxa a outra vir junto, não, vai dar certo, se eu conseguir, tu vai conseguir também, vamos junto, e aí esse apoio é muito importante. Isso é fundamental, não só nesses momentos de crise, né? Mas desde o início, assim, quando a gente idealiza um negócio, tá? Até o momento de concretizar e até o momento do auge do sucesso. É estar cercado por outras mulheres. Porque uma mulher vai dando a mão e trazendo... Isso, até por isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Muitos grupos acontecendo. Nunca a gente viu tantos grupos, né?
de mulheres, assim. Se sempre me perguntam qual dica que tu dá, te insere num grupo de mulheres. Sim, porque Sim. isso, né? Eu acho que vocês estão falando que a importância da empatia é entender a dor. É poder entender realmente essa dor, né, do quanto é desafiador tu conseguir conquistar esse espaço. Quando tu estava falando assim, montei a minha loja, né, montei todo o meu negócio, o quanto é desafiador essa construção. Então, tu tem consciência disso, do esforço que tu fez financeiro, do esforço que tu fez do teu tempo. E não é fácil. Não é fácil. É isso, porque essa a lógica da gente conciliar os diferentes papéis, os diferentes pratinhos, que é o pratinho da realização profissional, que é o pratinho da pessoa que tem a sua família, que está inserida, é o pratinho do estético, né? É o pratinho da saúde, porque são duas coisas distintas. Sim, né? Então, tu conciliar todos esses pratinhos, então a gente sabe o quanto realmente isso é desafiador. E tendo esse entendimento da ausência de incentivo. Porque muitas vezes o incentivo vem de uma forma que é isso, assim, é da desqualificação, é do não... Da falta de própria autoestima da mulher, né? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Ou de pessoas que digam assim, tu não vai conseguir. Tem pessoas que chegam pra ti e falam... Quando eu resolvi largar a publicidade, que eu falei tu assim... é louca? Não faz isso, tu é tão bem-sucedida. O que eu mais escutei foi isso, não vai dar certo. Aí eu falei, por que não vai dar certo? Eu pensava assim, por que não vai dar certo? Dentro de mim. Não tentei, não fiz, vou fazer. E aí foi assim, no Iguatemi eu tive 3 pontos. Eu tive primeiro 1 ponto, depois faz a reforma, no ponto, muda de novo, 3 vezes. Pensa que isso não é fácil. E cada ponto diferente um do outro, né? Para poder, sabe? E num ambiente que na época, assim, era muito... era formado por homens, na época, e tanto em agência também, a maioria das agências que eu passei, todos os donos eram homens. Sim. Tinham vários sócios homens. E até eu me lembrei agora de uma situação rapidinha, numa das agências que eu trabalhava, tinha um cliente, que era um cliente muito difícil para a agência. Todo mundo que atendia esse cliente, assim, tinha o atendimento dele, eu só enxergava discussão. E batia o telefone, sabe? Aquela coisa, ele gritava do outro lado e batia o telefone. E aí, ele mandou demitir o atendimento dele, demitiram e passaram a conta para mim. Só que eu estava com 10 outras contas. Então, falei, meu Deus, mais uma para atender? Falei, não vou conseguir, né? Mas vamos embora. No meu 3º dia de atendimento, eu ligo para ele para avisar que eu vou me atrasar 10 minutos. E ele era o diretor da empresa. E ele assim, mas pode vir, mas eu vou te avisando que eu tô de cara amarrada. E eu pensando, tudo que eu já tinha feito no dia, falei, bom, então tu diz mesmo se é pra eu ir, porque eu tô muito bem hoje. Dele, não, pode vir, mas vou te avisando que eu tô de cara amarrada. E bateu o telefone na minha cara. Respirei fundo, peguei minha coisas, fui pra lá, tinha que defender uma campanha. Peguei minhas coisinhas, cheguei lá, um pouco antes de entrar na sala, pedi pra secretária dele uma fita dessas de amarrar presente. E passei em volta da minha cara. Dei um nó no meio da cara. Olha, ele era diretor, era meu 3º dia de atendimento a essa conta. Uma conta super importante. Aí abriu, ele mandou eu entrar. Quando a secretária abre a porta, assim, né, para eu entrar. Sabe aquelas coisas, cenas de filme, assim? O cara fica lá, parece pequenininho, parece que são quilômetros que eu tenho que ver. E eu fui entrando assim. Com a cara amarrada. Daí ele me olhou assim, que isso, guria? Falei, não estava de cara amarrada? Resolvi amarrar a minha também. Bom, aquele momento descontraiu e trouxe ele pra ti. Foi um momento decisivo, assim, para que ele passasse a me adorar. Tudo que eu apresentava para ele, ele aprovava. Fiquei atendendo ele 3 anos. E depois que eu saí da agência, ele ainda quis me indicar para outras agências. Olha, eu trabalhando em outras já, e ele já me indicando para mais agências. Sabe, foi um cara que... Hoje ele já faleceu. Mas foi um cara que eu consegui dobrar. Ou ele me demitia, né? Ou gostava. Mas deu tudo ou nada, porque eu também estava cansada, entendeu? Mas, enfim, são essas mas essa situações é uma que a gente tem que característica fazer. de vocês. E eu não sei como é que vocês veem isso, assim, porque vocês são ousadas. E esse eu acho que é um ponto que... né, tu está trazendo, Gigi, assim, de que as mulheres têm essa força.
E eu acho que a gente tem isso, né? Seja pela questão da maternidade, seja pela uma questão de um legado, mesmo para as mulheres que não são mães, mas que têm muito forte isso de serem responsáveis, né? Porque existe muito isso de ser responsável, ser dedicada, ser uma pessoa que faz as coisas direitinho. Então, acho que é muito instigado isso na formação. Mas a ousadia não é, porque vocês duas aqui comentaram 2 pontos de muita ousadia. Quando a pessoa te manda te sentar do lado e tu diz, não é o meu lugar é aqui. Né? E quando tu faz isso, né, de poder dizer assim, bom, eu tenho a escolha daqui a pouco de me submeter e entrar pela linha do medo, ou eu vou realmente bancar, né, e não vou me submeter. Tu não te submeteu. Buscou com a tua característica pessoal, da leveza, do humor, buscou uma maneira de poder lidar isso com faz essa toda situação. A diferença, mas porque eu vejo que isso é algo que a gente precisa conversar com as pessoas hoje, por isso que é importante essas redes de apoio, que é para que a gente possa trabalhar um pouco mais a característica da ousadia. De romper esses tabus, romper os nãos. Eu tive uma facilidade, o meu pai me criou muito. O meu irmão, durante muito tempo, era atleta, né? Então jogou no Grêmio, né? Teve todo um histórico de atleta. E eu fui sempre a estudiosa, né? E a pessoa, então, que fazer a psicologia e tal. Mas daí, quando eu ia para o trabalho, o pai ia para o trabalho, eu ia de carro junto, nós íamos ouvindo, por isso que eu adoro esporte, né? Adoro futebol, adoro. Ia ouvindo sala de redação e tal, mas o pai olhava para mim e ele dizia, tu tens que confiar no teu braço. Eu tive um pai que teve irmãs e que conviveu muito com mulheres, porque ele perdeu o pai muito cedo. Então, o pai teve a sensibilidade de poder dizer assim, de poder me incentivar com que eu pudesse ocupar esse espaço. Tu tem que confiar no teu braço, tem que confiar no teu braço. Isso me ajudou muito. Né? Então, hoje, quando eu vejo a ousadia que eu tenho e que, em muitos momentos também, eu rompi né, com barreiras e vou e enfrento e compro briga. Por isso que eu digo que eu não poderia ser... eu não tenho habilidade política, porque eu acho que tem um momento que gruda meus... Apesar de ser psicóloga, tudo assim, tem alguns momentos que eu, né, perco, assim, aí talvez eu vá de uma forma mais assertiva, né, ou mais firme, enfim, não sei se é assertivo ou agressivo, sei lá. Mas eu acho que eu não consigo ter essa maleabilidade que eu entendo que a carreira política precisa. Mas tive esse incentivo, mas eu vejo que não é o que a maior parte das mulheres tem. Né? Um incentivo de dizer, faça acontecer, como diz ali no livro. Né? Então, e esse é um ponto que eu penso que nós precisamos conversar e incentivar. Eu acho que talvez elas não tenham colocado para fora isso, talvez, né? Porque eu acho que, assim, tem muitas que estão guardando. É a questão da insegurança, né? Porque lá em 2003, quando eu assumi a presidência 2013, desculpa, quando eu assumi a presidência da SIX, não tinham mulheres. As mulheres não participavam de nenhuma atividade. Fosse um jantar social, fosse palestras, enfim. E eu comecei a identificar por que disso. Por insegurança. O que eu vou fazer lá? Onde eu boto a minha mão? Com quem eu sento? Com quem eu converso? Então, totalmente inseguras dentro daquele contexto empresarial. E aí a gente cria um primeiro núcleo de mulheres e aquilo foi simplesmente, né, revelador para muitas delas. Tanto que a atual presidente da SIX hoje, ela é oriunda desse primeiro núcleo de mulheres. Sim, né? Fortaleceu, né? Sem dúvida. Então, assim, eu sou capaz, é a autoestima, né? A autoconfiança que a gente vai trabalhando e que transforma as vidas. Isso é uma coisa muito importante, a autoestima, porque na época que eu tinha loja, o que eu via, às vezes as mulheres... Tinha 2 momentos. Tinha mulheres que entravam lá para comprar um vestido, às vezes entrava com o marido, e o marido ficava esperando para dar a aprovação. Né? Quando ela ficou linda, às vezes o marido falava, não, mas acho que está muito curto, ou acho que está muito isso. Só que ela estava se gostando. E ela não levava muitas vezes porque o marido estava ali. Ou às vezes elas entravam, compravam, mas pediam para não colocar numa sacola, pediam para botar num saquinho, para ela botar dentro da bolsa, para o marido não ver que ela comprou. Agora, assim, eu vi muito isso. Não é pouco. Muito. Então, a gente para assim, por quê? O negócio, sabe? Por quê? Já começa ali, já está errado. Nesse sentido, né? Então, enfim, a gente vê muita coisa. Guria, eu disse assim, meu Deus do céu. Agora eu olhei, eu disse assim, nós já estamos no final. Eu disse, meu Deus do céu. Eu estava aqui, agora eu olhei e disse, meu Deus. Né? Porque a gente vive esse momento também de que as pessoas...
não ficam muito tempo assistindo. Então, a gente tem que Tá entender, certo, tem claro. que... Tá certo. Que ele estava falando nesse momento, tem que entender a regra do jogo, a gente vai indo e a gente vai movimentando. Tá? E para a gente fechar aqui, gurias, nesse momento assim, de encerramento, tu já tinha trazido uma dica. Participe de um grupo, né? Tenha rede de apoio. Que dica que vocês dão? Além das várias... a gente já conversou aqui, vocês trouxeram da experiência de vocês, mas alguma recomendação para as mulheres que estão nos ouvindo e que estão nesse momento vivendo essa crise, vivendo um momento de insegurança ou um momento de recomeçar, de reconstruir? Qual é a dica que vocês dão? Eu acho que mais, né, do que isso, assim, essa questão da rede de apoio é busque auxílio. Então, assim, as mulheres, de alguma forma, elas têm a insegurança, né, de demonstrar assim, se eu pedir ajuda, vão ver que eu não sou capaz. Então, uma coisa que é fundamental, né, que é na questão de fazer um fluxo de caixa da empresa, seja prestador de serviço, seja comércio, seja indústria, enfim, as mulheres, de forma geral, elas têm mais dificuldade de lidar com números, né? E elas não têm essa habilidade de fazer o fluxo de caixa. Busca ajuda, pede para uma amiga, pede para o filho, sabe? Então, assim, é importante que a gente consiga ter a noção de como é a nossa empresa. Outra situação, saiba falar sobre a sua empresa. Né? Treine para quando alguém chegar, né, em qualquer momento, pode ser dentro do ônibus, né, e te cumprimentar, enfim, tu já possa de forma espontânea falar sobre o que tu faz. Mas para isso a gente precisa ter exatamente a noção do que a gente faz, qual é, né, o propósito da nossa empresa e também aprender a falar em público. Não é falar em público no microfone, mas é se expressar dentro, né, e perto de outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir transpor as dificuldades iniciais e até mesmo nesse momento, né, dificuldades que se apresentam de forma tão dramática. E olha que o pessoal está tendo uma aula aqui, porque são duas mulheres que se comunicam muito, muito bem. Tá? São duas com estilos diferentes, tá? Com áreas diferentes e que têm aqui realmente toda uma história e um jeito para a gente poder se inspirar. Eu diria assim que a gente nunca é, a gente está. Isso serve para tudo. Não é porque a gente está assim mais tímida ou com autoestima mais baixa que a gente não possa reverter, né? Então a gente é um momento. Acho que eu sempre falo que nós somos mulheres de fases, né? E eu acho que são fases mesmo. E essa fase, o bom é que cada fase passa. Então eu acho que minha dica é essa, sabe? A gente nunca é. Não precisa ficar eternamente à sombra de alguém. Não precisa. A gente pode ter sim o nosso lugar à frente. Então, eu acho que essa é uma dica muito forte e também serve, falando no meu caso, no teu caso também, do nosso caso, que em termos de profissão também é isso. Não é porque a gente sempre é uma coisa que a gente não pode ser outra. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar, eu acho que a vida é isso, a vida passa muito rápido e se a gente não fizer várias coisas, a gente não vai ter experimentado o que é a vida. Então, essa é uma dica que eu acho fundamental para se chegar lá. Muito bom. Gurias, um miminho. Ai, que muito obrigada. Ai, que amor. Muito delicado. Obrigada. É uma bolacha de mel com... Alba. Que a Adriana Morandi faz. Eu sempre faço propaganda para ela, porque realmente também é uma artista, né? Muito uma linda. Empreendedora com muita sensibilidade e que conseguiu colocar aí a marca do Mentes que Conectam. Então, um mimo para vocês de agradecimento por esse momento aqui. Eu acho que fica o pedido também de que as pessoas possam assistir, que possam compartilhar, se inscrever no canal, que possam compartilhar o canal e passar para várias mulheres, porque eu acho que é isso que nós estamos falando, dessa possibilidade da gente se apropriar, da gente poder se empenhar, da gente poder buscar formação, pedir ajuda e de que a gente possa realmente não ficar refém do passado. Eu acho que essa possibilidade da gente reconstruir, a websérie fala sobre isso, sobre reconstrução. E a gente reconstruir é sempre na vida. A gente não precisa esperar uma crise para reconstruir. Basta que a gente entenda que é momento de mudar. Exatamente. E isso tem a ver, inclusive, com os nossos jeitos, porque às vezes a gente cria algumas máscaras ou fica preso a alguns preconceitos, ou alguma coisa que foi nos dito e a gente fica realmente refém, aprisionados nessa característica que a gente pode treinar, pode desenvolver, tendo os nossos sonhos vinculados aos nossos propósitos. Obrigada mesmo. Obrigada também. A gente tem que encerrar.
fica sempre com um gostinho de quero mais, de poder conversar, a cabeça fica a mil, assim, de vários outros pontos que nós poderíamos estar conversando. Mas é isso, né? Vamos seguindo nos conectando. Vocês têm as redes, né? A Simone tem Instagram também, tu também tem, né, Gigi? @dicas da Gigi, Eu underline não uso oficial. muito o meu, né? Mas temos também, @Simone Leite, sim. É, porque eu te acompanhei É. também, foi olhando, acompanhando a pequena, mas também está lá na Federação com uma série de projetos. Sim, exatamente. Maravilha. Obrigada, gurias. Vamos realmente, olha a minha dificuldade de encerrar aqui. Esse, então, foi o Mentes que Conectam, nessa websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. E lembrando, sempre, do apoio ao Instituto Colo de Mãe. Ao longo de todo o nosso episódio aqui, o Pix fica passando para vocês, para que possam estar... São 2 mulheres e que também têm todo esse empenho, e cuidam de uma série de outras mulheres que muitas vezes tiveram que abrir mão da sua atividade profissional para poder cuidar das suas famílias. Então fica o nosso pedido que a gente continue apoiando. Até mais, até o próximo episódio.